Bom dia, abençoadas e abençoados, família vascaína. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para desejar para vocês uma excelente semana. Eu tô chegando com muitas informações. Quero estar comentando também sobre essa baita vitória da equipe do Vasco da Gama, onde o Verratti sempre decidindo jogos. Que atacante sensacional, que atacante espetacular o Vasco tem, né? E também saiu uma informação de que o Pedrinho quer repatriar o atacante Marlon Gomes, tendo em vista que o Vasco precisa de atacantes de muita velocidade e o Marlon Gomes pode ser esse grande jogador. Fica até o final do vídeo, se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 70 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês e agora vejam cada detalhe desse grande conteúdo que eu tô trazendo agora para vocês. Dê só uma olhada. E o jogo entre Vasco e Sport teve muitos gols, teve polêmica e também homenagem. Artilheiro. Nesse caso, o maior da história do Brasileirão. Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, completaria hoje 71 anos. Artilheiro, nesse outro caso, o cara que tá resolvendo pro Vasco. Pablo Verratti fez 7 gols nos últimos 6 jogos. Contra o Sport, o primeiro nasceu de uma bola parada. Felipe Coutinho estava ali na cobrança, mas quem bateu a falta foi o Piton. O Verratti não alcançou e quando a bola cruzou a área de novo, Coutinho apareceu correndo para mandar para quem? Verratti! Repara que o Coutinho dá o passe de cabeça quase sem ver o que está acontecendo. A gente trabalha muito na bola parada, mas ficou sobrando e Garré encontrou uma bola passada Coutinho que me la baixou de cabeça para que possa fazer gol. O Coutinho daquele tamanho tocou para você de cabeça. Eu falei, de cabeça foi. E ele falou, sim, eu não acredito. O artilheiro Verratti fez também o segundo. Ele ganha a frente do zagueiro, ele vem atropelando e de cabeça no contrapé do goleiro Kaique França faz o segundo. O Vasco chamou o Wilton Pereira Sampaio para revisar uma possível falta do Verratti em cima do Lucas Cunha. Mas o árbitro confirmou o gol. Mais uma vez, indo pro VAR e o VAR decidindo contra a gente. Já não é novidade, eu não quero dar desculpa de resultado nem nada, mas assim, cara, é uma vergonha. Porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras. Sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco. No segundo tempo, Barleta parou no travessão. Na trave! O Sport seguiu pressionando e conseguiu descontar com um gol contra do Hugo Moura. Contra o próprio patrimônio, mata o Léo Jardim. Mas no fim, o Vasco matou o jogo num contra-ataque. Depois do lançamento do Payet, Ryan correu mais de meio campo para fechar em 3-1. A cria da colina entra para contra-atacar e trazer a festa no Caldeirão de volta pro torcedor do Vasco. São Januário acabou em festa, ovacionando seus artilheiros. Mas falando sobre isso, o centro do campo do Vasco, com o Tietê e com o Hugo Moura no primeiro tempo, ele fica muito grande para o Vasco defender. Então, por isso que precisa que o Coutinho, Nuno, Garré desça para ajudar. E isso aconteceu algumas vezes durante ali o primeiro tempo, né, que o Sport estava melhor. E o Vasco não conseguiu defender o centro do campo. Muitas das vezes o Sport conseguia construir dentro do campo, né? E isso é muito difícil, porque se você não protege o centro do campo, você acaba sofrendo finalização, sofrendo muitas coisas que acaba sendo perigoso para o teu time. E um dos gatilhos de pressão do Sport era quando a bola batia no Léo Jardim. Muitas das vezes, a gente falou isso aqui na transmissão, em determinado momento do jogo, o Léo Jardim tocou mais na bola do que o Nuno. Foi. Porque os gatilhos de pressão do Sport induzia a bola para dentro. 11-6, né? E 11-6 naquele momento. Induzia a bola jogada no Léo Jardim para eles pressionarem e não conseguia, o Vasco não conseguia jogar. O jogo físico para o Vasco é ruim. O jogo do Vasco é jogo de posse de bola. Não é um jogo de transição, porque não tem esse jogador. É um jogo de associação e posse de bola. E isso no primeiro tempo ficou muito difícil para o Vasco. Depois do
os gols o Vasco conseguiu. Só para ilustrar, Lédio, o que falávamos antes de você concluir e encerrar, a imagem do Carille correndo logo após o apito final do Wilton Pereira, ele comemora e, gente, a mesma corrida de terça-feira, só que terça-feira foi ruim. O time estava sendo vaiado ao vencer o Puerto Cabello só por 1-0. Hoje, com 3-1, ele repete o gesto. A gente pode gostar, discutir se o Vasco tem mais time para jogar o que está entregando, piriri pororó. Agora, o Carille é um campeão brasileiro pelo Corinthians da Série A, é um finalista na temporada passada com o Santos se reconstruindo, depois é campeão e tem o acesso na Série B. É um cara... Campeão paulista. É um tricampeão paulista, é um cara que merece respeito. Não estou discutindo o gosto do torcedor, estou falando sobre currículo histórico, lastro no futebol. Ele transformou o Vasco. Não é um Vasco dos sonhos do torcedor, mas é pelo menos um time competitivo e que joga para ele, né? O time está se entregando para o treinador, para manter o treinador. Porque, na verdade, quando a gente fala do Carille, a gente fala de manter. Porque tem uma pressão muito grande em cima dele. Então, o time está fazendo a parte dele, para tentar preservar o trabalho do Fábio Carille, o que é importante. São jogadores experientes que estão jogando também pelo treinador. E sobre a pergunta do Felipe, eu assino o que disse o nosso Felipe aqui na cabine. O Vasco tem questões físicas há muito tempo que não conseguem ser corrigidas pela formação do elenco. E aí, as outras coisas a gente não pode ver, que a gente não vê os treinamentos. Mas, normalmente, o time vai se desmanchando dentro de campo. Isso você vê claramente no segundo tempo. É que hoje o Vasco tinha reposição e o Carille acertou nas substituições. Agora eu vou falar do Vasco. Você tá pronto? Eu? Pronto. Sempre. Depois você me fala, Alex, você falou bobagem. Não. É que é assim, a gente tava assistindo Seria o jogo. a primeira vez na vida. Né? Não, a gente fala às vezes, né? Os outros criticam aqui. O Vasco, quando ele vai jogar com o Nuno, com o Garré e esse perfil de jogador, penso eu, e a gente assistindo, a gente estava conversando, e a gente conversa sempre refletindo, eles não conseguem ser eficientes sem a bola o tempo todo. Por quê? Porque eles também querem ficar marcando beirada. Então isso desgasta esse jogador, que não é porque ele é pensante, não. Nós estamos falando de uma parte que é fisiológica, né? Para um atleta que ele não tem fibra rápida, não é um cara de força que vai sustentar realmente algo para estar aqui atrás, fazer puxada de um... Não é nem contra-ataque para ser hiperveloz, igual um Ryan, mas é uma característica. Só que quando eu acho que o Vasco está jogando com a bola, essa característica, para não ficar um espaço muito grande para o Coutinho, penso eu que ele poderia, não sei se ele tentou fazer isso no treinamento ou não, isso é daquilo que eu enxergo como futebol, que esses dois caras, eles poderiam ajudar, e você acho que até comentou uma parte disso, porque quando eles se aproximam, são jogadores de qualidade do Coutinho, e esses dois volantes por trás, e usando mais esses laterais. Eu não quero usar os dois, porque o cara mais veloz desse time é o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique, nesse sentido, ele parece que é pouco utilizado, né? Porque depois, numa perda de bola lá, você vai sofrer aqui. Então, ele fica mais posicionado. E o jogo do Vasco, com esses dois caras por dentro, mais o Coutinho, esses dois volantes, cara, você faz 5 no meio. Não vai ser fácil jogar contra eles, você tendo esses dois laterais um pouco na frente. Porque essa linha de trás do Vasco, ela é rápida, né? Então, de repente, você tem um pouco mais de troca. O Sport, ele vinha pressionar até com 2 linhas de 3, assim, vamos dizer. E até dentro da área do Vasco, né, Alex? E aí não é o problema de você ter dificuldade, que não é fácil você jogar assim. Só que nas costas desses 3, nós temos que pensar que você tem 3 defensores lá atrás e mais um. São 4, com 6. E nessa parte atrás, o Vasco ele também não soube utilizar. Porque ele acaba descendo esses caras tudo junto com o Coutinho, aí sobe uma bola longa para quem? E você fica muito distante. Você está articulando numa média ali, vamos dizer, numa segunda fase de construção, esses caras só estão abertos. É um campo muito grande e pro Coutinho hoje, que não é aquele cara veloz, ele já não é aquele cara que faz um movimento, vem de novo, respira, recupera para fazer isso. E você tem o Hugo Moura e mais o Tietê. Então você fica com pouco jogo, aí vem a dificuldade um pouco de você ter a posse de bola, como o Felipe falou. E muitas vezes esses dois volantes sofrem muito, cara, com esses dois caras. Então, de repente, não poderia trazer, às vezes, o Coutinho, igual a gente já viu outros times, mas para falar do Bahia, que ele traz o Everton Ribeiro aqui, ele faz uma linha de 5 na frente dessa de 4. Então, você reduz um pouco o espaço desses dois volantes. A hora que o Coutinho vai sair aqui, esse espaço já está mais reduzido. Enfim, eu acho que tem um pouco disso para poder ver. E, às vezes, equilibrar, colocar um mais rápido numa beirada e o Nuno noutra, ou vice-versa.
Então, ele acabou de novo nas trocas sendo eficiente, porque a proposta de ter mais velocidade ajudou o Vasco a se defender um pouco melhor, mas ter esse contra-ataque, onde o Ryan acabou sendo eficaz, tendo a bola e podendo matar o jogo. Porque acabou que o Sport conseguia tocar a bola com certa facilidade. E apesar de não ser muito incisivo... Não foi mesmo. Né, não, realmente, o Carille tem razão ali, né? O Léo não fez nenhuma defesa, tomou uma bola no travessão. Teve, mas... no início do segundo tempo do Barleta, né? Numa jogada do lado esquerdo, uma bola rolada para trás e o Barleta acerta o travessão. Mas em termos de lances perigosos, até eu o Vasco estava dando olhando... isso. Mas eu estava dando uma olhada nas estatísticas. O Sport finalizou mais vezes do que o Vasco, né? Mas foram 18-10 em finalizações para o Sport. Você vê nessa proposta... Só que em termos a qualidade de finalizações, a qualidade das oportunidades, o Vasco até terminou com um número de gols esperados maior que o Sport. O Sport foi até eficiente na sua proposta de atrapalhar a saída, ter a bola, mas só não foi eficaz para poder ganhar o jogo. Falta o Verratti lá na frente, né? Um jogador desse nível de periculosidade. As áreas decidem jogos. É isso. Os duelos que se ganha nas áreas, por vezes você tem menos volume, menos jogo do que o adversário, mas se você tem um jogador que precisa de 1, 2 chances para matar um jogo, para fazer um gol, isso te aumenta enormemente as chances, né? Agora, o Vasco precisa melhorar em jogo? Precisa. Claro. Agora, hoje, o que o Vasco hoje tem? Além dele ser, em São Januário, muito forte, né? O Lédio até falava sobre a questão dos mandos vendidos. Isso é uma questão, sim, que é difícil você, pensando apenas do lado técnico, a gente não tem que pagar a conta, né, no lugar de quem está sentado na cadeira de dirigente, mas pensando apenas do lado técnico, é lógico que São Januário é muito importante para o Vasco. Qualquer jogo que o Vasco não fizer em São Januário vai fazer diferença. Mas além de ser muito forte em casa, o Vasco tem hoje um jogador de área que decide muito e ele hoje está cercado por um pouco mais de talento do que no início da temporada. O Nuno se mostrou um bom reforço, e o Coutinho tem cresceu ajudado muito, de fato. O Coutinho está visivelmente melhor. É o melhor momento dele desde a chegada. Claramente. O detalhe, o Coutinho, a hora que ele começa, de repente, reduzir um pouco essa capacidade dele, você percebe os movimentos mais lentos. Tem momento no jogo, a gente conversando, você percebe até o Verratti bem fisicamente, que ele é muito saudável. Cara, ele corre muito leve, o Coutinho um pouco mais pesado. Ali no segundo tempo, vai passando do minuto 15 pro 20. E ele não faz 90 minutos. Não, e outra, ele não consegue fazer uma ação de 20, 30 segundos com a bola pegar, aparecer, porque ele afoga um pouco antes disso. Então isso é só a sequência que vai poder dar essa condição para ele. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Já quero estar aqui comentando com vocês essa grande vitória do Vasco para cima do Sport. Que vitória sensacional, né? Todo o time, todo o elenco do Vasco está de parabéns. Ryan entrou no segundo tempo, fez golaço. Verratti, que atacante espetacular, sempre ajudando o Vasco a ganhar partidas, e é isso que a gente espera de um baita atacante que a gente tem. Vamos torcer para que o Verratti fique muito tempo jogando, né, com a camisa do Vasco da Gama. E o Pedrinho disse que há uma possibilidade no Vasco poder repatriar esse cara que vocês estão vendo aí na tela, que é o Marlon Gomes. É um jogador de velocidade que o Fábio Carille vem pedindo. Já temos o Nuno Moreira, que não é esse cara tão de velocidade, mas o Marlon Gomes é, né, além de ser habilidoso, serve muito bem os companheiros, faz gols. Então, assim, há uma imensa expectativa do Vasco, né, formalizar uma proposta oficial, né, para tentar repatriar o Marlon Gomes. Eu quero saber de vocês, seria um bom nome, né, para jogar no ataque, né, do Vasco, lembrando que o Adson ainda tá voltando de lesão, né, então assim, o Fábio Carille, quanto mais jogadores qualificados tiver, né, no setor de ataque, vai ser bom para o Vasco ganhar os jogos e ganhar as partidas. E também no próximo conteúdo vou atualizar vocês, muitos torcedores estão pedindo o Jorginho, né, como substituto do Fábio Carille. A gente sabe que o Vasco ganhou, né, mas assim, a pressão está muito grande para cima do Fábio Carille e há uma imensa expectativa, né, do treinador a qualquer momento sair do Vasco. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, que aqui é só conteúdo top. Belezinha, amigas e amigos? O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!